Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de começar esse vídeo de uma forma diferente, fazendo algumas perguntas para vocês. O que vocês sentem, vocês pais e responsáveis, se o seu pequeno não tem autoconfiança e nem autonomia? Eu gostaria que você, se possível, comentasse aqui. Eu também sou mãe, tenho uma filha de 10 anos, a Analice. E quando eu penso sobre isso, sobre autoconfiança, sobre autonomia, eu tento passar isso para ela, eu tento estimular essas habilidades que vá construir a autonomia dela, a autoconfiança, porque se ela não tiver autoconfiança, ela vai ter muita dificuldade com a vida dela, com o mundo. Se ela não tiver autonomia, ela vai ser dependente a mim e outras pessoas, e eu não quero isso, eu não quero que ela seja, que ela se torne um adulto dependente, né? Seja financeiramente ou seja emocionalmente. Eu vou começar com 3 dicas para que seu filho tenha mais autoconfiança, né? Mais autonomia. E uma dessas dicas é essencial, é uma ferramenta muito incrível que você vai conseguir na prática estimular isso. Eu me chamo Mariane Lopes, eu sou professora, sou graduada em pedagogia com 5 anos de experiência na minha área. Tenho pós-graduação em psicopedagogia com ênfase em educação especial e também tenho pós em alfabetização e letramento. Mas além de tudo, de toda a minha formação, eu sou mãe. E tudo que eu falo aqui para vocês são experiências que eu já tive com ela e que algumas deram muito certo e outras nem tanto, porque filho não vem com manual de instrução, né? Uma criança com autoconfiança, ela é capaz de lidar com tudo, sabe? Com desafios na aprendizagem ou em outras coisas da vida. A primeira dica que eu quero dar para vocês: deixe seu filho correr riscos saudáveis, sabe? Deixe seu filho fazer escolhas. Quando a gente tenta ajudar o nosso pequeno a fazer alguma coisa que tá no alcance dele, né? Não precisa, vamos dar um passo atrás e vamos deixar a criança ali resolver a situação que ela tem que fazer a escolha dela. Isso ajuda ela a criar confiança nela mesma. Então, a partir dos 2 anos, ela já consegue tomar algumas decisões que são simples. Olha, filha, tem essa e essa roupa. E aí, qual que nós vamos colocar? Tipo, dar 2 opções. Fazer a criança pensar, sabe? Fazer ela pensar, eu quero essa. Sabe, são escolhas simples, são decisões simples que ajudam a criança a ter uma autonomia, né? Então, a gente não fazer as coisas tudo para a criança, não ficar tentando que ela não fracasse, sabe? Ficar tentando proteger de todo, de errar, ou do fracasso, da escolha errada ou da decisão errada. Não precisa, porque a criança precisa estar preparada para isso. Porque na nossa vida, vocês sabem, na nossa vida adulta a gente erra, acontece muitas coisas, a gente fracassa às vezes. E a criança precisa aprender a lidar com isso. A segunda dica que eu quero dar para vocês: dê elogios no momento certo. É importante, sim, a gente elogiar o esforço da criança de tentar executar uma tarefa ou de tomar alguma decisão, fazer alguma escolha. Não ficar condenando tantos os erros e fracassos dela. Mostrar para ela que tudo bem errar. Que isso a gente vai, ao longo do nosso caminho, a gente vai errar, o importante é continuar tentando, né? Sabe, fazer a criança pensar, fazer perguntas para ela, né? O que podemos fazer para resolver isso? Então ela vai pensar e isso ela vai criando confiança nela mesma. Nossa, eu consigo pensar, eu consigo resolver isso. A terceira dica que eu quero dar para vocês é uma dica prática que vocês podem fazer no dia a dia também.
essa ferramenta é incrível, esse método que vai ajudar a criança a se autoavaliar, que é um quadro de rotina. Gente, essa dica ela vai incentivar os seus pequenos a ajudá-los nas tarefas de casa. Então, são tarefas simples. Cada criança, cada idade, a partir dos 2 anos, a criança já consegue fazer tarefas simples e pequenas, mas que isso vai desenvolvendo nela a autonomia, né? Esse quadro, essa ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês, não vai demandar tempo de vocês, porque é um quadro para criança, é uma missão. Você pode apresentar isso para o seu filho como uma missão. Que criança que não gosta de missão? Então, olha, filho, esse é a sua missão, essa é a sua missão. Então, a criança que vai ter a responsabilidade de olhar esse quadro, ó, ele é plastificado, a criança que é alfabetizada consegue utilizá-lo, e também aqui não é, porque ela tem desenhos. Sabe, tem o sol que é de manhã, aqui o sol se pondo que é à tarde, a lua à noite. Então a criança vai conseguir entender mesmo se ela não for alfabetizada, certo? E vamos lá, eu vou explicar para vocês como que funciona mais ou menos esse quadro, tá? Esse quadro vem com ele, eu fiz esses tipo uns post-it, sabe? É plastificado, com velcro, tudo muito simples para a criança conseguir utilizar de uma forma muito simples e bem eficaz. Então tem várias tarefas. Tem a hora de TV e celular, tem a hora de regar as plantas. Então o responsável vai colocar, o pai, o responsável vai colocar a tarefa conforme no período que ele acha que a criança, que ela tá em casa, que ele acha que dá pra criança fazer. Aqui, esse daqui é arrumar a cama. Então, a criança, depende da idade dela, a gente já sabe que ela tem capacidade de arrumar a própria cama. Isso é muito importante, né? A criança que irá essa rotina de acordar, arrumar a cama. E aqui tem essas duas colunas de fazer e feito. Tem 3 escovar os dentes, a gente vai colocar escovar os dentes de manhã, tarde e noite. E a criança, depois que ela escovou os dentes, ela vai colocar aqui no feito que ela fez, certo? Qual vai ser o tempo que os pais vão ter para administrar esse quadro? Vão ser 2 minutinhos. 2 minutinhos no final da noite, que o pai vai olhar se a criança fez, se ela colocou o quadro, as tarefas no feito, se tá feito, e ele vai administrar a recompensa, que é aqui do lado, que eu já vou explicar para vocês. E vai só organizar aqui o que ele tem que fazer no outro dia. Vai colocar os post-it aqui de manhã, tarde e noite, o que a criança vai fazer. É uma coisa muito simples, mas é muito eficaz para a criança. Toda criança precisa de rotina, é muito importante a rotina para ela manter uma criança organizada, para ela ter autonomia e autoconfiança, né? Para que ela saiba que ela consegue executar a tarefa sozinha. Depois, no final do dia, o pai vai ver se a criança fez todos. Se ele fez todos, vamos elogiar, elogiar o esforço. Olha, muito bem, você fez todas as tarefas, então vai ganhar uma estrelinha. Aqui tem a parte da estrelinha, certo? Então ele vai ganhar uma estrelinha. Se não fez, se a criança às vezes fica distraído, a gente sabe que tem dificuldade, né, de executar alguma tarefa assim, não fez a tarefa, tem a consequência. Assim como tem a recompensa, também tem a consequência. No meu caso, cada pai, cada mãe sabe do que a criança gosta. Então, no meu caso, a minha filha, eu acho que a maioria das crianças aí gosta muito de celular. Então, se ela não executa uma tarefa que ela tinha que fazer, ela vai ter uma consequência, ela sabe disso. Então, ela vai saber, olha, esse horário, essa parte da tarde agora, você não vai usar o celular, certo? Vai fazer outra atividade, vai pintar, vai desenhar
não vai usar o celular. Então, a gente vai reforçar, olha, tudo bem a gente não conseguir, a gente fracassar, isso é normal, a gente fracassa, mas eu acredito em você que você pode melhorar. Eu acredito que amanhã você pode melhorar. E explicar para a criança que tudo que a gente faz, as nossas escolhas têm as consequências boas ou ruins, certo? Então ela vai aprender a lidar com isso, a lidar com o erro, com o fracasso e com as decisões dela, né? Então, são 7 estrelas, uma para cada dia. Ela fez as 7, né? Ganhou 7 estrelinhas, ou fazer um combinado, se você ganhar 5 estrelas, você ganha um prêmio no final da semana. Nós vamos passear no parque. Você vai ter uma barra de chocolate, sabe? Coisas simples que as crianças ficam felizes, ainda proporciona momentos com a família, juntos, e a criança fica feliz e motivada, né, por ter conseguido, estar sendo incentivada, né, pelo esforço dela. Então, é muito importante isso. Além da parte dos períodos, né, manhã, tarde e noite, do fazer e feito, a parte da recompensa, e também tem a parte dos dias da semana, que a gente coloca aqui, né, segunda, terça, quarta, até domingo. Então, isso também ajuda a criança a ter noção do tempo. Isso é muito importante para a criança ir tendo essa noção. Esse quadro vem com uma caneta permanente e com alguns post-it sem nenhuma tarefa, que fica a critério dos pais. Às vezes os pais têm uma tarefa ali que a criança faz, você acha que ela tem capacidade de fazer, mas não tem ali. Então você personaliza. Depois dá para passar um paninho com álcool aqui, tirar, escrever de novo, certo? Então é tudo assim para facilitar a vida de vocês, que eu sei que é bem corrida, né? Pode parecer uma ferramenta simples, né? Mas é uma ferramenta para a vida toda da criança. Quando ela não tem autonomia, ela cresce um adulto dependente, né? A gente não vai estar com eles a vida inteira. Isso é triste, mas a gente não vai estar com eles a vida inteira. Essa ferramenta é um valor que vai ajudá-la, né? Porque sem essas habilidades de autoconfiança, de autonomia, ela vai ter dificuldades financeiras, vai ter dificuldade emocional, dificuldade em lidar com a vida dela. E a gente não quer isso, né? A gente não quer isso pro nosso filho. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual o valor da autonomia e da autoconfiança do seu pequeno? Eu vou disponibilizar esse material para vocês, mas como eu disse no começo do vídeo, eu sou professora, então eu dou aula de apoio pedagógico praticamente o dia inteiro aí, né? Eu tô no campo de batalha também, mas a minha vontade é muito grande de compartilhar uma coisa com vocês que deu certo para mim, que eu vejo dando certo com outras crianças. E eu quero muito que ajude vocês a tornar um caminho mais fácil, porque eu sei da dificuldade de vocês, pais, mães, que não tem muito tempo, né? Que a gente acaba se cobrando muito para ver um bom desenvolvimento do nosso filho, para ver ele crescer bem, ele crescer com autoconfiança, com autonomia, né? Ele ser independente, ele ser seguro, ele conseguir lidar com as questões da vida dele. E eu quero muito ajudá-los, mas o meu tempo é curto. De início vão ser pedidos limitados, então se você tem interesse, se você curtiu, vai ter o link aqui embaixo, vai ter o e-mail, pode me mandar mensagem se ficou com alguma dúvida, né? Eu vou esclarecer para vocês e eu quero muito podê-los ajudar nessa caminhada e, né, nessa jornada para a gente construir uma criança feliz, uma criança autoconfiante, uma criança com autonomia, né? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, compartilha, curte o vídeo e
E mostra para as pessoas aí que também tá nesse caminho, para os pais, para os responsáveis que estão nesse caminho aí para ver um desenvolvimento melhor dos nossos pequenos, certo? Obrigada, gente. Um beijo e até mais.